Ei pessoal, tudo bom? Mais uma vez o vídeo de hoje é pra gente conversar sobre a importância de você ter um diálogo com o profissional que tá cuidando de você. Segue a vinheta e pega essa pergunta. Vamos lá? Bom, vamos lá que eu vou resumir para vocês a história desse paciente. Ele está fazendo tratamento há mais ou menos um ano, está indo para o segundo ano e agora ele teve a notícia que o tratamento dele não vai finalizar 100% porque ele tem uma perda óssea. Então eu quero conversar um pouquinho primeiro com vocês sobre perda óssea para vocês depois entenderem o que eu vou responder para vocês sobre essa pergunta. O que é perda óssea, pessoal? Perda óssea é quando a gente tem uma perda horizontal do osso, a gente tem uma perda de tamanho do osso, o que gera o amolecimento do dente, né? Porque ele perde a inserção do osso, ou seja, os 2/3 do dente que ficam para dentro do osso, eles acabam perdendo essa inserção e o dente começa a ficar 2/3 para fora da boca e 1/3 para dentro. Óbvio que a gente vai ter uma menor inserção e esse dente vai acabar bambeando. Então vamos lá. Mas quais são as causas da perda óssea? A perda óssea é causada por uma inflamação. A maioria das vezes ela é decorrente da doença periodontal. O que é doença periodontal? A doença periodontal é quando a gente tem uma gengivite instalada por vários dias, vários meses, vários anos consecutivos. E essa gengivite acaba passando a inflamação para o osso e a gente tem uma periodontite, que é a inflamação de todo o material que envolve o dente, gengiva, osso e ligamento, né? Quando a gente tem essa inflamação, a gengiva inflamada, ela incha e sangra. E o osso, quando ele está inflamado, ele simplesmente reduz de tamanho, ele perde estrutura. Então a gente tem essa perda óssea e o dente começa a bambear. Quais são os outros motivos que causam a perda óssea? Utilizar uma força exagerada na escovação também gera perda óssea, porque você gera uma inflamação constante da gengiva pelo atrito, né? Você está sempre ferindo e machucando a sua gengiva, então ela está sempre inflamada e essa inflamação vai acabar passando para o osso, que vai acabar reduzindo de tamanho. Uma outra causa também da perda óssea é o apertamento dental. Aí a gente vai ter uma inflamação da gengiva por causa da força exagerada. Ou seja, esses tecidos de suporte do dente, eles vão estar sempre inflamados por causa de uma força excessiva que esse dente não foi feito para receber. E a gente vai ter inflamação da gengiva por causa da força e, consequentemente, inflamação do osso que vai reduzir de tamanho. Então a gente já sabe mais ou menos quais são as causas principais da perda óssea. Outras causas também são decorrentes de algumas doenças sistêmicas, como a osteoporose, por exemplo, né? A gente também tem que observar pacientes que realizam quimioterapia, radioterapia, são pacientes que estão em tratamentos mais intensivos, tá? Mas o que é quase uma regra absoluta é que a perda óssea, ela vem progredindo ao longo do tempo. Por isso que muitas vezes a perda óssea é encontrada em pessoas acima de 30, 40, 50 anos, e à medida que a idade vai avançando, a perda óssea vai piorando, porque é uma inflamação constante e a consequência dela ao longo do tempo ela ia aumentando. Por isso que a gente encontra mais perda óssea em pacientes mais velhos, tá? Não é relacionada à idade diretamente, ela é relacionada a esses outros fatores e além do que a gente tem uma perda óssea natural do envelhecimento. Por isso muitas vezes a gente encontra perda óssea em pacientes mais velhos. Então a perda óssea, por ser uma doença gradual, é muito difícil que ela seja identificada depois de um ano e meio de tratamento. Normalmente ela é identificada no início e o tratamento tem que decorrer e ser planejado de acordo com essa perda óssea. No caso desse paciente, durante a metade do tratamento, quando ele estava indo para o segundo ano de tratamento, é que ele teve essa informação que o caso dele não vai terminar 100% e que a movimentação do aparelho dele tem que ser lenta. Aí eu te pergunto, como assim? Por que isso não foi visto antes, né? Por que isso não foi acordado e conversado com o paciente antes? Mas vamos ignorar esse fato, o fato de que ele só foi comunicado de uma coisa que deveria ter sido comunicado antes, na metade do tratamento, e vamos então para a segunda pergunta do paciente. Se é normal os pacientes de perda óssea não terminarem 100%, não terminar com a resolução 100% feita, né? Não terminar o caso 100% encaixado, e se é normal, a movimentação tem que ser mais lenta. Então vamos lá.
a movimentação deve ser mais lenta desde o início do tratamento, porque se um dos motivos que causa a perda óssea é a força exagerada, a gente não pode colocar força exagerada com o aparelho para não aumentar a evolução dessa perda óssea, não acelerar essa perda óssea. Então a movimentação nos casos de paciente com perda óssea é lenta. Por quê? Porque ela precisa ser feita de forma que o organismo assimile bem essa força recebida e não gere mais problema. Tá, até aí tudo bem, tá certa a informação. Por que então não vai terminar 100%? Em alguns casos, para realizar alguns movimentos dentários, é necessário que a gente tenha uma grande movimentação dentária. Nesses casos de grande movimentação, logicamente, a gente vai aplicar mais força por um tempo maior. Então, nesses casos, o paciente tem que ter ciência que o tratamento dele vai ter algumas limitações, causadas pela perda óssea. Porém, isso tem que ser bem conversado antes do tratamento para o paciente saber o que esperar da finalização do mesmo. Então, qual que é a minha resposta para essa sua pergunta? Você tem que conversar com um profissional para entender o que aconteceu, da onde veio essa perda óssea e se ela não existia antes de você começar o tratamento e por que isso não foi conversado com você antes, antes de iniciar, para você decidir se aquele tratamento que você estava se expondo valia a pena ou não. Pega essa dica, pessoal. Não coloquem aparelho sem ter tudo minimamente conversado e minimamente detalhado. Não tenham pressa. Conversem com o profissional, esclareçam as dúvidas da forma correta para que você não tenha um problema desses aí na metade do tratamento, uma surpresinha bem desagradável. Então, beijos e até a próxima pergunta. Tchau!